Como é que é, família? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fred Danilo e hoje temos aqui o Perguntas e Respostas do canal. É um novo quadro que estou a pensar em criar. Estou a pensar em criar como se já terminei de criar. E para quem não sabe, aqui na aba comunidade do YouTube, eu fiz uma publicação para vocês deixarem as perguntas sobre curiosidades que têm sobre mim ou sobre a área. Algumas pessoas deixaram, outras me ignoraram. Fiz o mesmo no Facebook, então vamos aqui responder a todos os comentários. E como primeiro temos aqui o do Joel Soares Neto. Como foste parar na Romênia? De avião, mano. Mas calma. Brincadeiras à parte, eu tava no terceiro ano em Angola, desisti porque consegui vir estudar pra cá, fui aprovado, então vim e de vaquinha, família. Temos aqui o Edivaldo Key English. Fred, como colocar meu canal no top igual o teu aí? Porra, afinal meu canal tá no top, eu não sei, muita gente me diz, mano, estás grande em Angola, tu se tornou uma referência. Eu ainda não vejo isso, me vejo como alguém normal, o mesmo garoto do programa de sempre, mas talvez se você se diferenciar dos outros, podes acabar por ter algum destaque. Tenta criar um conteúdo diferente dos iguais. Temos aqui o Nexo. Qual é a engine que usas para a criação dos jogos? Atualmente eu já não desenvolvo jogos, mas quando desenvolvia, utilizava o Unity 3D. Depois o meu computador tragou, então tinha um computador não potente e passei a usar o Construct 2. Consegui um dinheiro, assinei o 3, a licença expirou e desde então nunca mais desenvolvi jogos. Temos aqui mais o Nexo. Como você consegue postar mais de 2 vídeos em uma semana? Eu estou 2 semanas só editando. Calma, manos, a maior parte dos meus vídeos aqui é como se fosse uma live que eu vou recortando eles. Então todos aqueles efeitos que vocês costumam ver, eu acabo por fazer tudo no OBS Studio em tempo real. Então se tu otimizares muito o teu ambiente de trabalho, pode ser que vais conseguir produzir mais conteúdo. E quando é um conteúdo como esse aqui, que eu preciso editar bastante, preciso recortar os vossos prints para trazer para cá, acaba por demorar mais tempo. Ou então outros tipos onde eu preciso de um roteiro para vos apresentar, como aquele vídeo da vulnerabilidade, o link vai estar na descrição. Corre lá e me ajuda com o like. Cérebro offline, quando vais finalizar The Last of Us no YouTube? Atualmente eu já não sou gamer, tô muito alto dessa área de jogos, então não sei. Também The Last of Us não é muito a minha vibe. Eu curto mais de jogos hack and slash, tipo God of War, Devil May Cry. Mas qual jogo que é nessa vibe? Remember Me? The Nexo mais uma vez! Como ser o 12º melhor youtuber de Angola? Quem me colocou nessa posição? Nem eu sabia que tava com essa, então ainda não sei como é ser isso. Deixa ainda me ser. Ei, Fred, tudo bem? Tudo. Porra, ainda não sei, mano. Só vi essa novidade agora, desculpa. Temos aqui o Pedro Cristo Deve. Salve aí, Pedro. Na era da IA, todo mundo é full stack porque gerou um prompt na Lovable para criar um projeto React Supabase. Que conselhos você dá aos iniciantes na área? Bye, Pedro Cristo Dev. Acho que é muito complicado porque somos de gerações diferentes de programadores. Eu quando comecei lá em 2017 e 2018 também estava numa nova geração no mundo da programação. Todos os meus senpais, pessoas antigas, aprenderam a programar no papel e eu estava naquela transição do papel para o computador, então aprendi a programar já no computador. E os devs de agora, de 2022 para 2026, também estão em uma outra geração, que é deixar de aprender no computador, entre aspas, e passar a aprender com a inteligência artificial. Então ainda não sei bem qual seria o conselho de deixar para eles nessa questão de aprender, porque o mundo evolui, o jeito de aprender muda, então vocês que estão a começar sabem melhor do que eu como se virar nessa questão. Mas o conselho que eu deixo é para os manos que desenvolveram projetos e mandaram, pelo menos contratem alguém que é especialista em penetração. Calma, não é a penetração que vocês estão a pensar, é um testador de segurança, para ele pelo menos ter um projeto minimamente aceitável e seguro online, então é uma boa opção. Salve, Pedro. Temos aqui o Danilo 9572. E aí, xará, só faltou ter Fred no teu nome. Troca aí o nome para Fred Danilo e cria um canal. Onde começar na programação sem enrolação? HTML, CSS, JavaScript. Depois você se decide se quer ir para desenvolvimento de jogos, aplicativos, site ou de um site para venda de coisas. Você entendeu? Donilson Bernardo. Estás a estudar na Romênia por conta própria ou bolsa de estudo? Eu sempre digo, eu estou aqui por conta própria. Vim estudar na Romênia de vaquinha dos tios, da mãe, da irmã, do avô, para vir para cá. É muito caro. Só a minha universidade no primeiro ano custou 2.500 euros e eu não venho de uma família assim tão rica. Estou a falar tão rica como se fossem de classe média alta. Não, na minha família mesmo são pobres. Por isso todo mundo juntou dinheiro e falaram, não,
Vamos apostar nesse miúdo. E estou aqui. Quais as melhores universidades de TI em Angola? Eu não vou dizer as melhores em termos de qualidade de ensino, e sim as melhores em termos de oportunidades. Em geral, aquelas que têm muitos eventos, vai lá muitas pessoas e sai bons estudantes, são as que mais se destacam. Então nela está Universidade Metodista e o ISPTEC, porque, mano, são as que têm mais links, as outras têm poucos links, apesar de terem bom sistema de ensino, mas sem link, em Angola é complicado. Temos aqui o Melvo Paiva, onde começaste a programar, ou seja, com que linguagem? C Sharp, embora atualmente já não gosto. Temos aqui o Matthew Zolana. Sendo programador, é errado usar IA para os meus projetos. Não é errado, mano. E temos aqui uma das regras na comunidade que é: todos vibe coders que querem fazer parte aqui da comunidade precisam pelo menos saber trocar uma variável booleana de true para false sem usar inteligência artificial. Se consegues fazer isso, seja bem-vindo aqui à comunidade dos garotos. Temos o Isalino Albino. Será que já é possível criar um app funcional como o Doodle Post usando IA? É possível se você tem algum conhecimento de design, porque lá tem muitas técnicas que usei que partiram do design. Tu vais querer criar certas funcionalidades que tu nem sabes o nome e aí muito menos vai saber. Então fica aí a dica. Viste o que na 42 Luanda que te fez falar que é punhetação? Manos, vocês estão a me criticar porque eu dei a minha opinião sobre a experiência ruim que eu tive num lugar. Vamos aqui dar um exemplo. Em Angola tem um MPLA com Beto Kangamba e também tem um MEA com Francisco Teixeira. Para o Beto Kangamba, a experiência que ele teve, Angola é um país lindo, belo e de muito cultivo. Para o Francisco Teixeira, que teve uma outra experiência, é um país horrível onde as pessoas estão a chorar porque viram leite nido. Quem tem razão nessas duas abordagens, sendo que cada um passou por uma experiência diferente e tal. Tive uma experiência ruim, pronto, vocês têm que aceitar a opinião alheia. Eu não tive uma boa experiência e saí de lá. Para o eminente Eduardo, dá para confiar nos serviços de hospedagens angolanos e nos domínios .ao, .co.ao? Até onde sei, apenas sites angolanos vendem o domínio .co.ao e os de fora, se tem algum que faz esse serviço, não sei. Então só tens como comprar Angola. Antes de usar esse tipo de domínio, primeiro tu deves saber como se compra um domínio. Vocês às vezes veem .com.br, sabiam o que isso significa? Significa que esse site especificamente apenas para o Brasil. E se tá .co.ao significa que é especificamente para Angola. Não adianta um site que termina com .co.ao você vender algum serviço para o Brasil. Não faz sentido. Se só vendes o serviço para Angola, aí faz sentido usar esse tipo de domínio. Sobre as hospedagens, não sei, nunca usei nenhum serviço de hospedagem. Também nunca comprei nenhum domínio .ao, .co.ao. Então, mano, infelizmente tô sem conselho para dizer se são bons ou não. Se dissesse, estaria a mentir. Temos aqui o Inocêncio Mateus. Será que as empresas fazem o suficiente para proteger os dados dos usuários? Você tem que deixar mais específico, senão vais fazer aqui me fazer responder um cego num quarto escuro. Eu sei o que falei, não faz nenhum sentido. Algumas se preocupam sim em proteger os dados dos clientes, até as coisas sensíveis acabam por criptografar no banco de dados. E outras estão nem ali, falam, e se vazar? E aí? Não vai me acontecer nada. Então vamos aqui para o Franclides Mateus. Como você bem sabe, eu não sou programador, mas quando preciso de programação com a base que tenho, consigo me virar bem com a IA e desenvolver projetos profissionais. Uma vez que entendo um pouco de vulnerabilidades, consigo deixar os meus projetos bem seguros. Então, gostaria que fizesses um conteúdo sobre IA para programação. Pô, tô ali aqui à toa. Esse problema de não ter mais aulas de língua portuguesa. E sobre a tua opinião de quanto alguém deve saber de programação para criar bons projetos usando IA. Para criar um projeto usando IA, você não precisa ser o expert em programação, porque se for algo simples, mano, qualquer uma pessoa cria. Você simplesmente precisa ter conhecimentos de arquitetura quando se torna já um projeto complexo. E eu penso que para o teu projeto se tornar complexo, ele já deve estar te gerar alguma coisa e você nem vai precisar mais aprender programação, porque vais poder contratar o programador para fazer por ti. Já pensaste nessa visão? Para que eu vou aprender arquitetura hexagonal se o meu e-commerce já está a me gerar 1 milhão de kwanzas mês e posso pagar 300 mil kwanzas em um programador para deixar ele mais sustentável e crescer mais? Então
Então pensa bué nessa visão, mano. Zeide Domingos, como programador, qual a tua visão holística, acho que ele quis dizer holística, sobre a abordagem global da programação? É que os mundos mudaram e quem não se adaptar vai ser substituído pela IA. E já agora, quem não é programador não pode me falar nunca que eu vou ser substituído pela IA. Ou melhor, quem não é programador nunca pode falar mal de programadores. Essa é uma das regras aqui na comunidade. Então, aprende inteligência artificial, deixa de ser cético sobre não aprender, se torna um vibe coder, como eu, como muitos, e como muitos que estão a vir... E como muitos que... Pô, esqueci aqui o português. E como muitos que estão por vir. E chegamos aqui no final dos comentários, família. Espero que tenham curtido do vídeo. Se curtiram, deixem um like. E comentem aí mais perguntas e curiosidades que vocês querem saber. Se esse vídeo bater 500 views em uma semana, vai se tornar um quadro fixo aqui no canal. Mesmo que não bater, eu vou gravar, vou falar que vocês me pediram muito. Porque todos os influencers são assim. Não lhe pediram nada, mas vai falar, epá, vocês como pediram muito, então trouxe aqui pra vocês porque eu vos gosto bué. E no fundo do meu coração, vos gosto bué. Vos gosto mesmo bué. Essa é a minha linguagem mais sincera. Vê isso como assembly. Está a sair diretamente do meu processador, o meu coração, pra vocês. Até a próxima, tamo juntos e...